Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma Congressos preocupa. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Pessoal, muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais, com a apresentação do Edson de Souza, Rose Guglielminetti, que está de férias, e minha, Zezé de Lima. Mesa de som, Leandro Renato. Central técnica, Gil Kleber e Lucas Pessoa. Bom, gente, vocês podem nos ouvir também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band Mais, nos aplicativos Band Rádios e também no FM, claro, 85.7, ou no velho e bom AM, que muitos ainda preferem, 1170. A gente está nos dois, AM e FM. Pessoal, dá também para nos ver, acompanhar o programa pelo YouTube, youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e também no Facebook em dois endereços, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Bandemais. E também participem aqui do programa Bastidores do Poder, mandando a sua mensagem para 19 97102 1493. 19 97102 1493. E a gente também está na Rádio AM, na Rádio Bandeirantes, lá de Ribeirão Preto. Qual que é? Como é que dá para sintonizar em Ribeirão? Bom dia, Zezé. Lá é a AM 1270. A AM 1270. Muita gente de Ribeirão curtindo a gente. Aqui em Campinas também, o Mauro Dias. Mauro Dias, não vi a hora de você voltar para apresentar o Bastidores do Poder. Ele não perde uma edição. Mauro Dias. Que bonitinho. Obrigada. Obrigada mesmo. Mas agora mais um bom dia para o Edson aqui, que ontem acordou cedinho para assistir o Bastidores do Poder na televisão. E aí, o que você achou? Estava bom ontem. E a repercussão do caso Robinho continua, né? Um dos assuntos que nós abordamos do programa que foi ao ar ontem, continua a repercussão do caso Robinho. E olha, se resolverem levar a sério mesmo essa história aqui no Brasil, vai ficar ruim para ele, viu? Vai ficar complicado. Vai ficar. Assim, né? O que o advogado criminalista que a gente ouviu falou sobre isso? Falou que existe a opção da Itália pedir a execução da pena no Brasil, mas esse é um processo que tem que ser aberto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E que isso é possível, né, desde 2017, quando houve aí uma mudança na lei. Ele cumpriria essa pena aqui com as regras de execução criminal do nosso país e não da Itália. Lá, certamente, a história deve ser diferente, deve ser mais rígido. E aqui, como é um crime, ele é réu primário, mas o crime é considerado hediondo, ele teria que cumprir 2/5 da pena em regime fechado, o que daria aí quase 3 anos, é isso, né? Eu acho também, Zezé, que, olha, eu não quero bancar aqui nenhuma pitonisa, mas eu acho que a carreira do Robinho também deve estar indo para o vinagre, porque ele já está sem jogar faz 2 anos. Imagina um atleta de alto rendimento ficar 2 anos sem jogar.
Agora, com esse problema todo, não pode sair do país. Vamos supor que ele seja contratado por um time aí, ou com um time grande, que é o que ele pensa em jogar, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um São Paulo. Quando tiver competição internacional, ele tem que viajar. Ele não pode viajar, porque se ele sair daqui para ir para algum país que tem acordo de extradição com a Itália, imediatamente ele vai preso e deportado para a Itália. Exato. Então eu tenho a impressão que o Robinho se guardou o dinheiro que ganhou até agora no futebol, já pode ir pensando em investir a grana em alguma outra coisa, porque acho que jogar futebol vai ser difícil para ele. Pois é, né? Ele chegou a ser contratado pelo Santos quando ele veio para o Brasil e o Santos teve que encerrar o contrato. O Santos até deu andamento. O problema foram os patrocinadores que não queriam a marca vinculada, né, a um atleta acusado de estupro, né? Hoje tem isso, né, gente? Hoje as empresas elas se posicionam também e a coisa fica bastante complicada. E aliás, é sobre isso que eu tô querendo conversar com você também, Edson, porque tem um assunto aí que não para desde o final de semana retrasado, que é a história, não sei se você está por dentro, mas é a história de um artigo do Antônio Risério, que é um filósofo, publicado na Folha de São Paulo, em que ele defende que há racismo de pretos em relação a brancos. Você chegou a ver essa polêmica? Eu vi sim, e eu vou ser sincero para vocês, eu conheço muitos negros que são racistas, muitos, que são racistas, que têm esses sentimentos também em relação aos brancos. Muitos. Nos Estados Unidos, a coisa assim é mais aberta, né? Sim, lá é bem aberto. Você morou lá, aqui você sabe disso. Acho que é aberto também. Mas tem muitos. É que nos Estados Unidos é numa proporção assim muito grande e de violência mesmo. É verdade, mas aqui também tem muita gente, muitos negros que não gostam dos brancos. Isso tem. Bom, então, eu acho que a gente tem que começar. Isso desenrolou um monte de coisa, gente. A gente tem que começar, acredito eu, pela história de quem que é o Risério. Ele é um filósofo, ele foi para a Secretaria, para o Ministério da Cultura, quando o Gil estava lá. Quer dizer, é uma figura que ele tem direito a falar sim, porque ele é um estudioso, não, uma pessoa que é um filósofo, a gente não pode tratar assim como se não fosse um pensador, porque especialmente ele é um pensador, né? Aí vocês vão falar, pô, mas o Olavo de Carvalho também é um pensador? Dentro da escrotice dele né? Não é filósofo, não é nada, dizem que ele é mais para cartomante do que para qualquer outra coisa, mas é um cara que, ao meu ver, ele estuda. Eu não concordo com praticamente nada do que ele diz. Não vou dizer nada porque eu não conheço tudo que ele diz, mas tudo que ele já disse até agora eu acho uma grande baboseira. Acho horrível. Mas o Antônio Risério, a gente não pode colocar o Risério no mesma sacola que a gente coloca o Olavo de Carvalho em termos de posição política. Foi um preso político, quer dizer, é um cara que eu acho que se ele submete um artigo ao jornal, mesmo que seja controverso, ele tem direito sim, pelo histórico dele, pelo estudo dele, a publicar esse trabalho. E assim, independentemente de se concordar ou não com o que ele diz. Embora eu acho que sim, tem situações, tem momentos que a gente pode classificar como racismo. Porque muita gente fala, essa história de racismo reverso não existe porque os negros eles não alcançaram na sociedade aqui brasileira ou ocidental uma posição assim que lhes garanta poder. Mas eu concordo com o Risério que racismo não tem a ver com poder. Tem muita gente que não tem poder nenhum e é racista em relação a negro. Exatamente. E muito negro que é racista em relação a branco.
E eu não vejo qual o problema de se colocar isso, argumentando, usando argumentos, para abrir um debate e a gente discutir isso daí. Bom, mas enfim, isso levou, na semana passada, quase 200 jornalistas da Folha de São Paulo que trabalham lá, a mandar uma carta para a direção do jornal e para o conselho editorial criticando a posição do jornal de publicar o artigo, falando que a Folha de São Paulo, por ter permitido a publicação do artigo, é um jornal que está abrindo espaço para o racismo. Nossa, foi um pau. Está sendo um pau. Gente, sinceramente, o Edson, assim, isso é censura, que é jornalista. Verdade. Jornalista falando uma coisa dessa. Gente, a gente briga para ter o direito, em qualquer governo, em qualquer regime, né, no democrático principalmente, de cada um poder expor as suas ideias da forma que quiser. E falar que o jornal está sendo racista. Racismo é crime. É crime. É verdade. Eu fiquei tão indignada com aquilo, com aquele manifesto, assim, que me veio a sensação, sabe? Eu me lembro, não sei se você já viveu esse tipo de patrulhamento. Eu já vivi muito patrulhamento. Muito amigo que eu tenho de esquerda. Assim, o pessoal é petista, o PT é tudo, o PT tem que voltar. E se você fala, ó, não sou PT, não voto no PT, não acredito nas pessoas que estão no PT, sabe? Você vira uma pessoa má, você vira uma pessoa fascista. Mas por que eu, né? Eu sou fascista só por isso. Só porque você é diferente, né? Pensa só diferente. Porque eu não acredito no que eles acreditam. Verdade. Isso me deixa, assim, muito, muito entristecida. E a mesma coisa de gente bolsonarista. É o mesmo comportamento. Eu não sei se você já observou, mas é exatamente o mesmo comportamento. Só vale o que eles pensam, só vale o que esse grupo pensa. Ninguém Isso. pode pensar diferente. Os dois grupos. Os dois grupos. Os bolsonaristas, você fala, gente, é um absurdo esse cara. Como é que pode uma pessoa tão bruta, tão, assim, desonesta na minha visão, sabe? Ocupar a presidência da República e ninguém... E só dizer alguma coisa quem não compactua com ele, né? E outras pessoas que em outros momentos você viu sendo críticas e acharem que isso é normal. É impressionante que você se fecha com um grupo, com uma ideologia ou com sei lá o quê, e não existe nada de bom em nenhuma outra parte do mundo, só naquele grupo que você participa, ou que você congrega, ou que você dissemina as ideias. Então, se você é bolsonarista, o exemplo que você usou, se você é bolsonarista, mas alguém do governo Lula tem alguma ideia boa, ela não é boa simplesmente porque ele é do governo Lula. Você não pode discutir, não há espaço para discussão, sabe? As pessoas estão muito chatas, estão arrogantes, estão intolerantes. Você vê isso nos grupos aí das redes sociais das famílias. De quantos grupos eles tiram você, ou você acaba saindo porque fala, eu não quero mais receber esse tipo de notificação, não quero mais discutir isso, não quero mais ser achincalhado por causa disso, porque você tem que fazer parte, você tem que discutir só aquilo que as pessoas querem que você discuta. Você não pode ter opinião própria, diferente. Você tem que opinar como elas opinam. Como elas opinam. Tudo convergente. É verdade. E assim, né? Eu realmente fico pasma. Eu acho, assim, para ser bem clara, em relação à minha posição em relação ao racismo. Bom, eu acho que eu vim sim de uma família racista, mas
eu, no seio da minha família, sempre olhei as posições com desprezo imenso quando eu via alguma prática racista. E eu desprezava toda pessoa racista. Tinha amigos negros, brancos, pardo, sabe? Assim, isso, eu nasci com isso. E eu acho que as pessoas, sinceramente, elas têm pessoas que nascem com isso. Eu nunca tive problema de racismo. Eu tenho com pessoa ignorante, eu tenho muito, seja branca, preta, lilás, índio. Eu odeio ignorância. Sabe que uma verdade é uma verdade só porque alguém quis que fosse uma verdade. Porque não é assim. As coisas mudam, as coisas elas são olhadas de vários prismas, sabe? Então, acho que negro tem que ganhar o que um branco ganha. Né? Acho que isso em relação a asiático, a qualquer um, a mulher com homem, sabe, sexismo eu acho absurdo, assim, desprezo quem pratica esse tipo de coisa, mas não vou tratar ninguém mal, entendeu? Mas eu evito, não faz parte do meu círculo. Tem algumas coisas que sempre existiram, né? Por exemplo, as pessoas tentam negar que o racismo não existe, mas ele existe. Existe o preconceito contra a mulher no trânsito. Você nunca ouviu alguém falar, tinha que ser mulher para estar dirigindo desse jeito? A gente cresceu ouvindo isso. Sim. É um absurdo, mas tem. Então, tem preconceito contra o japonês, né? Contra os orientais. Tem contra a mulher, tem contra os negros, tem contra um monte de coisas. Só que essas, tem algumas, eu não sei, eu tô dizendo porque eu sou negro, a história do racismo dói mais em mim do que nas outras pessoas. Então, eu sempre digo isso. Outro dia, falando para alguns alunos da PUC, brancos, eu disse, olha, vocês nunca vão saber a dor que é você ser discriminado. Eu citei o exemplo, eu trabalhava numa outra emissora, estava de terno, fazendo uma matéria num shopping daqui da cidade, e uma mulher veio louca para cima de mim, achando que eu era um segurança, porque eu estava de terno. Então, um negro de terno tem que ser segurança, não pode ser repórter. Essas coisas acontecem, Zezé. Não adianta falar que não. Eu acredito. Elas acontecem. Então, eu discuti com negro ela. Morre não mais, negro é mais abordado. Exatamente. A prisão tem muito mais negro do que branco. E aí, quando alguém quer discutir isso, você fala que não pode discutir. Quer dizer, você pode colocar nas suas redes sociais, ou você pode publicar alguma coisa a respeito dos gordinhos que querem emagrecer, mas não pode falar dos negros que são achincalhados, quando são achincalhados. Tem que discutir isso. Sim. Tem que falar. Tem que falar. Então, que a gente fale de todos os tipos de racismo. Exatamente. Não tem problema nenhum. Esse é o ponto. De todos. Que o racismo de branco em relação a preto, ele prepondera, eu não tenho dúvida. Mas há esse racismo também que vem crescendo como uma coisa identitária. Para você se autoafirmar, se livrar dessa sensação, né, desse desespero que sente por ser discriminado, sabe, você começa a olhar o outro e repelir o outro. Eu sinceramente acho que não é por aí. Não é por aí, sabe? Acho que o negro ele tem que dar as respostas sempre, em qualquer situação em que ele for discriminado. E sabe, e as pessoas que estiverem observando isso, elas têm de se posicionar. Tem mesmo. Tem de se posicionar e agredir até, se for o caso. Se o negro estiver sendo agredido, eu acho que tem que partir para... Sabe, aquele caso do Floyd. George Floyd. Sabe, vai para cima, cara. Você está cometendo um crime, você está incitando a violência. Não, o cara está morrendo. Teve Mirara no bosque, que não tinha funcionário por perto, não tinha ninguém, tinha visitantes lá no bosque, viram uma outra Irara ir para cima, eles quebraram o vidro e entraram para salvar. Não salvou, né? Ela sobreviveu por um tempinho, mas acabou morrendo no fim de semana ou semana passada, uma coisa assim. Mas enfim, gente,
né? Para com essa história. E aí, essa carta dos jornalistas, a Folha de São Paulo, ela respondeu assim que achava... Assim, falou, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão falando? Olha as nossas políticas que a gente tem feito de inclusão aqui. Por que vocês estão falando isso? Né? Agora, a nossa opção foi sempre a pluralidade e da licença. Isso nós vamos continuar fazendo, gostem ou não. Agora, o gostar ou não, nesse caso, gente, é censura. Que é a coisa... Assim, eu fico indignada, porque é a coisa mais... que causa mais repulsa em jornalista normal, num cooptado, é censura. Sabe, combate o artigo com outros argumentos. Escrevam os 180, um artigo combatendo os argumentos. Exatamente. Mas não falar, não publica. Mas que é isso? Não existe isso. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Maluco mesmo. Bom, Edson, esse fim de semana foi o dia D da Covid aqui em Campinas. Moazinha se vacinou lá no Village e estou me sentindo assim agora inderrubável. Minha neta tomou vacina também no sábado. Pois é, você falou que ela ia tomar. E tomou a vacininha dela. Tomou a vacina, falou que não doeu. Uma corajosa, Carolina, viu? Tá voltando para a escola hoje, falou que não doeu, tomou mesmo. Que a tia falou assim, eu vou contar até 3, quando chegar no 3 já terminou a vacina. E foi assim mesmo, 1, 2, 3, foi rápido. Qual a idade dela? 7 anos. Pois é, gente, os postos continuam agendando aí vacinas para crianças de 7 a 17 anos e adolescentes, né? Não, 5 a 11, né? Porque o resto já era liberado, E, gente, o que eu sei é o seguinte... As vacinas, embora a gente veja que, né, na sexta-feira passada, a gente recebeu aqui o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e assim, ele não quis responder se ele havia tomado vacina ou não, né? Mas ele disse que não responderia porque ele queria resguardar o direito de quem não quer tomar vacina. E que ele é contra o passaporte da vacina e todas essas coisas. Eu digo, a vacina funciona. Porque não fosse a vacina, nós estaríamos, hoje já estamos com as UTIs lotadas de novo, tá? E em grande parte por gente que não tomou vacina. A Ômicron é uma cepa que tem atacado muito crianças, diferentemente das outras. E isso, como eu insisto aqui, não é uma coisa que eu falo, assim, tirando do nada, porque eu sou uma acreditacionista. É que eu sei que a ciência, para ela afirmar determinada posição, ela fez estudos que incluem método científico, um monte de coisa. Não é assim, olha, de 100 que foram no meu consultório, 90 tomaram a vacina, mas eles pegaram do mesmo jeito, ou 60 pegaram. Isso é só observação. A pesquisa científica, ela tem método. É muito diferente de uma opinião de um médico, de qualquer um outro que vê isso. Então, isso é importante, né, Edson? Muito importante. Colocar.
Muito importante. Você vem na minha família, eu tenho casos, tem pessoas que disseram assim, olha, eu peguei de novo a Covid, de novo, mas graças a Deus eu estou vacinado porque eu tive sintomas leves. Não tivesse, a primeira vez foi difícil, aquela história do oxigenação, né, do pulmão comprometido. A outra vez foi terrível, dessa vez pegou pela segunda vez, mas graças à vacina passou assim tranquilo. Então... E isso, assim, eles quantificam quantos entraram, foram vacinados, não foram vacinados, quantas doses tomaram, né? Tudo isso é contabilizado, né? E aí é estratificado por idade, é método científico. O método científico é um negócio que vocês têm que procurar para saber o que é isso. É muito rigoroso. E assim... Eu sei de cientistas que foram desacreditados no mundo porque falsificaram alguns dados nas pesquisas dele. Isso, na comunidade científica, é simplesmente inconcebível. Verdade. Isso, alguém que faz isso, é jogado para escanteio, perde o emprego, sabe? É das coisas mais sérias. Então... Você está brincando com vidas humanas, né? Exato. Mas mesmo o nego que pesquisa outras coisas que não tem a ver com doenças, quando eles escamoteiam um dado para poder gerar um resultado que eles querem, sabe por quê? Porque simplesmente o cara, quando vai escrever um paper, um artigo científico, principalmente esses publicados no New England Journal of Medicine, essa revista é top. É muito revisado. Por exemplo, Lancet também é muito revisado. E cada área do conhecimento, da ciência, tem uma revista top, que para publicar nelas, assim, você manda aquele paper para outros 5 cientistas renomados, eles vão esmiuçar tudo, e depois isso é publicado. Aí alguém lá da China resolve replicar aquele experimento. Esse experimento, se forem cumpridas todas as condições descritas naquele paper, né, em que o experimento foi realizado e que se chegou àquele resultado, o resultado tem de ser exato. Exato. Mas não pode ser um negócio, não, deu mais ou menos lá. Não existe mais ou menos para a ciência. Bom, gente, agora vamos para um intervalinho, porque daqui a pouco a gente volta. Hoje nós não temos entrevista, porque o nosso convidado pegou Covid, infelizmente, e a gente deseja a ele aí uma pronta recuperação, e que ele tomou vacina, tenho certeza, então vai ser uma coisa mais leve. Ele está com muita tosse, ele falou, mas é isso. Então vamos lá, Lucas? Lucas não, Leandro. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. A vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos está disponível. O governo federal está distribuindo as doses para todos os estados. Vacinar as crianças é uma decisão dos pais e responsáveis e é necessária a sua autorização. Aqueles que quiserem vacinar suas crianças, procurem uma unidade de saúde. Consulte um profissional de saúde para tirar suas dúvidas. Saiba mais em gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Campeonato Paulista 2022 na Rádio Bandeirantes com a melhor transmissão de futebol. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina no imposto de renda nos últimos anos poderão consultar suas restituições a partir de hoje. O pagamento das restituições será depositado diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. A soma dos valores restituídos é superior a 281 milhões. Para consultar, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a restituição. Se identificar alguma pendência na declaração, pode fazer a retificação corrigindo as informações que estejam erradas. A Receita Federal disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar informações sobre a liberação das restituições do imposto de renda e situação cadastral da inscrição no CPF. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E pessoal, nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder. E agora tem um assunto que é manchete em quase todos os sites nesse momento, tratando aí então da sanção do orçamento para 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque está dando assim um falatório acerca disso. Bom, o orçamento, ele prevê, ele mantém, né, aquele fundo eleitoral de 5,9 bi. Aliás, o pessoal estava de orelha em pé esperando. Não, aliás, de 4,9 bi. É um dinheirama. É muita grana. É uma coisa. E isso, gente, é bom que a gente coloque, né? Isso daqui foi aprovado com apoio de esquerda e direita. Né? Porque tá todo mundo de olho nessa grana, né? Todo mundo, assim, querendo rio de dinheiro para poder fazer a sua campanha. Então, nisso, esquerda e direita, eles se uniram para poder aprovar um orçamento desse que, sinceramente, gente, é um absurdo para um país tão sofrido como tem sido o nosso Brasil nesses tempos de pandemia, tanta gente passando fome, né? Em São Paulo, o número de moradores de rua em relação a 2020, antes da pandemia, o Edson, cresceu 31%. Sabe? De pessoas que, de fato, tiveram que ir para debaixo de viaduto porque não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar aluguel mais. Então, dorme no relento, come o que pode. E, por incrível que pareça, são pessoas que trabalham.
em subemprego e tudo mais, mas trabalham. Muita gente que não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, né? Saiu. E muitos empregados. E muita gente não conseguiu voltar. Muita gente. Bom, uma questão aí que vai dar pano para manga, vem dando, e a gente na semana passada falou sobre isso aqui, né? É a questão aí também daquele 1,7 bi que o presidente pediu ao Paulo Guedes, ministro da Economia, que reservasse para reajuste de policiais federais, agentes de saúde e tudo mais. Esse dinheiro foi mantido, né? A expectativa era de que, tendo visto o tanto de confusão que estava criando, porque o restante do funcionalismo público federal, vendo essa clara preferência pelos policiais, base do governo Bolsonaro, né? Eles começaram a reivindicar também e falar em greve, e a greve vindo da parte mais quente aí do funcionalismo, do mais elitizado aí, digamos assim. E muita gente está achando que pode ter direito também a exigência de um aumento, né? Se há está havendo um privilégio para a classe fica meio militar. Sem argumento mesmo, né? Yeah. Eu acho o seguinte, eu falei aqui ontem, e é um ponto que eu acho que não tem dinheiro para dar reajuste para todo o funcionalismo público federal. Não tem. O Brasil não tem esse dinheiro. E o que a gente tinha que brigar para não ter de policial também, para nenhum. Verdade. Porque não faz sentido. Porque senão você abre brecha para outros grupos reivindicarem, né? Exato, exatamente. Então a gente faria uma briga nesse sentido aí para não ter para ninguém. A outra questão, aí eu acho que é um problema maior, é que, bom, o governo disse que vai falar sobre isso só em março. Filho, não adianta empurrar com a barriga. Não adianta. Porque vai ter que dar uma resposta. E com esse dinheiro aí não tendo sido vetado, a sinalização é de que para eles vai ter e para os outros não haverá. Já estão contando com isso. Sim. Aí vão ser eles que vão entrar em greve. Uma bagunça, não é possível que um gestor de uma nação não tenha esse tipo de percepção. Não é possível, é muito ridículo. Ele achar que ele ia escolher uma categoria, a categoria mais próxima dele, né? Dar reajuste para essa categoria, que os outros não iam dizer nada. Eu nunca vi isso. Sena, tudo bem? Lucena passando disfarçado aqui, gente. Passa rápido. Vem aqui falar com a gente, poxa. Vem falar bom dia aqui. Dá bom dia pro povo, não pode ser assim, não. Tá ligado aqui? Não. Tá ligado. Tudo bom? Bom dia, Zezé. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. O que você está achando das mudanças? Eu vim justamente ver isso em loco. A gente vai precisar reposicionar as câmeras porque a câmera não está mostrando a grandiosidade do estúdio. Nós reposicionaremos as câmeras. Bonito ficou, hein? Para mostrar ficou muito bonito, a grandiosidade do estúdio nossa. De vocês não precisa, todo mundo conhece, né? Mostra a gente. A grandiosidade cabelo de vocês. curto. Mostra nós. Você gostou do cabelo da Zezé? Zezé foi espetacular. Ai, obrigada. Ela voltou, deu uma repaginada. Gente, já que não dá para fazer nada com o pescoço, a gente trabalha no cabelo. É sempre assim. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. O layout do estúdio aqui ficou muito legal. Já era bonito, né? O design dos estúdios aqui do Grupo Bandeirantes sempre foi muito bonito. Eu não quero ofender ninguém, mas Rádio Bandeirantes, gente, é o melhor estúdio. Todo mundo ali que ganha mais dinheiro é a educadora, mas o deles é mirradinho perto do nosso. Eu dei uma olhada. Não, o pessoal tá hoje também estreando, todo mundo tá gostando, mas eles vieram aqui e falaram, olha, eles falaram a mesma coisa, viu, Zé? O pessoal da educadora falou, da RB ficou animal. A linguagem deles, né? Falou muito bom. Mas ficou bonito mesmo, isso. né? É isso aí.
Como é que estão as coisas? A gente precisa mostrar, então, no Facebook, a gente só está falando. Exatamente, aqui, mas vamos fazer um vídeo aí, mostrar, porque a câmera está com posicionamento limitado. A gente vai ter um jeito de colocar uma geral ali também para piscar. E ficou realmente, a profundidade do estúdio ficou espetacular. Jorge Totti, aqui nosso consultor mor, ali olhando e vendo o Totti vai nos ajudar nisso também. De onde que ele vai resolver o nosso problema. Olha, pelo amor de Deus, mostra a gente também. O Totti estava preocupado com outra pesquisa hoje de manhã, mas agora ele já está aqui, já é nosso. Qual a pesquisa que o Totti estava preocupado? Ele estava estudando o ser humano. Ave Maria. Ave Maria mesmo. Que horror. 5 da manhã. Você acha que é possível falar ou é censura? É censura. Não, vamos deixar no ser humano. Dar. Vamos falar do ser humano. Vai falar lá na educadora. Lá pode. Na educadora eu não sei porque que a gente não pode falar algumas palavras aqui que eu falo com muita frequência. Uma começa com um P. E lá pode tudo. A outra C. E aí, aqui eu não posso. E eu fico ouvindo a educadora, cara. Só no nosso não pode falar também aqui. Os caras falam tudo. Tudo. Eu falo, mas por quê? O que a Larissa tem de mais linda? Tem que manter a linha, né? Eles são comediantes. Então, os comediantes, né? O pessoal que eles podem... Se levar na brincadeira não tem problema. Aqui no jornalismo é um pouco mais complicado. O que eu quero dizer é o seguinte. Não que eu quero que a Lari pare, mas eu quero direitos iguais. Tem sentido. Né? Falar com o Rodrigo Neves depois. Meninos, eu preciso ir. Então vai trabalhar, que você tem um monte de jornal aí. Então fala só as novidades que nós vamos ter nos jornais da casa hoje. O que tem? Vai ter? A gente está lidando aí com a questão envolvendo a Covid ainda, infelizmente, né? Embora, não sei se vocês já tocaram nesse assunto, que eu estava resolvendo outra coisa, não estava ouvindo nesse momento. Mas existe quase que um consenso de que a Covid, com a variante Ômicron, está dando uma queda agora de casos e aparentemente, tem muito cientista acreditando nisso. Que na Europa... Na Europa já veio esse parâmetro aí de que é o sinal de que a pandemia vai acabar. Ela vai virar uma endemia, uma coisa sazonal depois. Exato. O que vocês estão... É uma excelente notícia, né? Se isso se confirmar. Pelo amor de Deus, se confirmar é tudo que a gente quer. A gente só está com medo de bater o martelo nisso, Sena, porque as pessoas não vão querer tomar vacina, por exemplo. Verdade. E a gente está dizendo que a vacina tem sido ainda o diferencial. E é justamente por causa da vacina que está acontecendo isso. E é claro que os cientistas não estão batendo martelo também. Eles estão colocando isso como uma tendência. Mas como o vírus é muito versátil e de alguma maneira ele é muito pouco conhecido, as pessoas têm medo de, no meio desse caminho, surgir uma outra variante que seja mais agressiva e aí complica tudo de novo. Mas no momento... É assim que eles veem, exatamente. Por causa da vacina e por causa do número de infectados. Né? Eles acreditam que na Europa, assim, em mais 1 ou 2 meses, 70% da população já vai ter contraído Covid. Então, diante disso, né, tem a imunização de rebanho natural pela própria doença e mais as vacinas. Aí, então, a gente teria... Lá também contribui que eles já estão entrando praticamente daqui a pouquinho no verão. Então a doença retornaria no final do ano, mas bem menos. E a Pfizer hoje também anunciando aí que trabalha numa vacina anual. Para não ter que ficar tomando dose de reforço. Isso é mais... É como acontece com a da gripe, por exemplo. Isso. Aí simplifica, realmente. Eu acho que é uma boa notícia. Vamos torcer para que isso venha a se confirmar. Fé em Deus, porque nós estamos precisando viver de novo normalmente. Está muito difícil, né, gente? O mundo inteiro está cansado disso aí. Tá. Meninos, obrigado, viu? Obrigado a você. Bom dia. E garante aí nossas camerinhas boas. Pode deixar, então, vamos resolver isso ainda. Mostra a gente bonito aí. Não precisa de alta resolução, não. Tá bom. Ai, gente, esses meninos, vou te contar. O nosso entrevistado falou que já tomou as 3 doses. Então, graças a Deus, isso significa que ele vai ficar muito bom. Bom, a gente falava então do orçamento da União e aí tem mais 38 bilhões que sancionados também
para emenda de deputado, dentre as quais aí 16 milhões, dessas 16 milhões naquele tal orçamento secreto, que é um orçamento que ninguém sabe quem mandou, para quem mandou, quando mandou, né? E simplesmente é um dinheiro que ninguém acredita que está sendo gasto de uma forma responsável, sabe, com planejamento e tudo mais, que é mais para obra eleitoreira, essas coisas que a gente tanto falou aqui. O mercado já teve uma reação com a aprovação desse orçamento, do jeito que ele veio, né? Foi um sinal negativo, mostrando que o governo está aí para fazer, para ganhar a eleição, tentando esquemas que garantam votos para eles e para o próprio Bolsonaro e também para os seus apoiadores, grande parte Centrão, PP, Republicanos e Companhia Limitada. E vamos ver até o final do dia o tamanho da repercussão disso daí. Porque um dos problemas que a gente tem enfrentado, gente, e a gente não se cansa de falar sobre isso aqui, é o preço do combustível. Né? Que sobe, não para de subir. Só sobe. Aí o Bolsonaro vem e fala que o problema são os estados e que ele vai zerar os impostos federais, mas na verdade o problema é o dólar. Junta o PEP lá, que sobe o preço do barril, que está quase chegando a 100 dólares de novo, e o nosso real, que não vale nada. Junta essas duas coisas, mais os impostos, nós temos o preço da gasolina daqui a pouco em R$8. No preço que está. Aí não tem jeito. Vamos de participação, Zezé? Vamos lá. Olha, bom dia, Edson e Zezé. O Xandão que está dizendo aqui, eu não entendo o puxa-saquismo do Queiroga ao Bolsonaro. Está jogando a carreira médica no lixo. Creio que nunca mais ele vai exercer a profissão na hora que sair do Ministério da Saúde. Opinião do Xandão sobre o ministro Queiroga. Olha, eu acredito também. Eu esperava que ele assumisse uma posição mais... uma posição técnica. Porque, afinal de contas, é isso que a gente espera de um ministro da Saúde, né? Pode ter lá suas ideologias, pode ter... até se alinha com o presidente... Ué, qual o problema? Não vejo problema nenhum. Mas, em questões técnicas, as opiniões fossem técnicas. Agora, o que me chamou a atenção, e chamou a atenção minha e do mundo inteiro, né? Aqui dos brasileiros. Estou exagerando um pouco do mundo inteiro, mas aqui do Brasil inteiro, é a questão de um dos integrantes do Ministério da Saúde. Deixa eu pegar aqui o nome do bichinho, bem, né? Hélio Angotti Neto, ele é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação dos Insumos. Numa nota técnica, para barrar, nota técnica do Ministério, tá? Para barrar as diretrizes que contraindicam o uso do chamado kit Covid, ele classificou a hidroxicloroquina como eficaz para o tratamento contra a Covid e afirmou que as vacinas não demonstraram a mesma efetividade. Cara... Aí não dá, né? Que piada. Olha, sabe, um diretor do ministério, como é que o cara pode fazer um negócio desse, o Edson? É difícil, aí fica difícil. Como que o ministro mantém esse cara na pasta? Sabe? Meu Deus do céu, todo mundo diz que a hidroxicloroquina não é eficaz, todo mundo, eu digo da comunidade científica, contra a Covid-16. No início lá da pandemia, quando não havia ainda estudos, chegou-se até a indicar a hidroxicloroquina, não tinha nada para indicar. Então, será que a hidroxicloroquina funciona? Isso porque a hidroxicloroquina ela tem um poder de bloquear
a multiplicação aí de vírus. Tem em relação a outras doenças, mas não tem em relação ao novo coronavírus. Então, passou a ser desaconselhado o uso depois que estudos mais aprofundados foram feitos e mostraram que em outras doenças, sim, ele funciona. Mas no caso do novo coronavírus, não. E aí o cara vem e fala que a vacina não mostrou a mesma eficiência, mas sempre foi dito que as vacinas, elas não imunizam 100% contra o novo coronavírus. Dá uma boa imunizada, mas tem uma parte que você fica em descoberto ainda. E que você, então, mesmo tendo tomado, você pode pegar doença. Principalmente quando se tem aí uma variação de cepas que, como se mostra agora, a Ômicron, as vacinas não cobrem, né? Então, ele usa esse argumento para falar que a vacina é ineficiente. E aí complica, aí coloca uma minhoca na cabeça das pessoas, porque o camarada é de dentro do Ministério, né? O Edivalmir está dizendo para você naquela história do racismo, o Zezé, ele diz assim: Zezé Edson trabalhou na minha empresa uma negra que era muito racista, e agora vem a boa. Ela não gosta de negros. Também tem isso, sabia? Ai, que é isso? Também tem isso. Eu concordo com o Edivalmir, sim. Também existe isso. Também aqui, deixa eu ver, o Digão Selim. Bom dia a todos. Aqui é o Digão Selim. Polarização política funciona assim: se você se posiciona contra o Lula, toma pedrada. Se você se posiciona contra o Bolsonaro, toma pedrada também. Você não está livre nunca. É isso. Mas isso, ô Digão, é um absurdo. Eu não poder ser livre, sabe? Não poder ter liberdade de pensamento, sabe? Agora, aí muito bolsonarista fala, mas você não fica falando aí da vacina, sabe? Que tem quem não toma vacina é ignorante. Outro dia me perguntaram isso, vem falar em liberdade, o que a gente está fazendo é exercer a nossa liberdade. Olha, eu acho assim, que está provado que a vacina ajuda. Se você não quiser tomar vacina, né, a minha obrigação aqui é trazer a informação correta. Mas não quer tomar vacina, não tome a vacina. Mas eu posso ter o direito, não estar no mesmo local que você. Então, por isso que eu estou, assim, feliz com muitos estabelecimentos, por exemplo, que não aceitam quem não é vacinado. Mas quem é vacinado também pega, viu? Pega. Mas quem é vacinado, ainda que ele tenha Covid, a carga viral dele é muito menor do que a carga viral de quem não se vacinou. Os números estão aí para mostrar isso, né? Sabe? Então, assim, você tem o direito de não vacinar, mas eu tenho o direito de querer conviver com pessoas vacinadas. O Wagner de Campinas está dizendo o seguinte, no caso do Robinho: se reverterem a situação para a lei penal brasileira, o cidadão não será preso, será anunciado como um popstar para um clube qualquer, vai dar várias entrevistas, se dizendo inocente, ainda vai ter gente aplaudindo. Aqui é Brasil. Aqui, o que não é correto é sempre exaltado. Os péssimos exemplos estão aí, está na branca aqui o Wagner de Campinas. Eu não entendi direito. Ele está dizendo que se for convertido para... Se a lei brasileira tiver poder para decidir o futuro do Robinho, já ele vai ser anunciado por um grande clube aí, não vai acontecer absolutamente nada. Mas reverter não tem, viu, Wagner? A lei brasileira não tem como reverter a condenação na Itália. O país é soberano, o sistema judiciário da Itália é soberano, é reconhecido no mundo inteiro. Então, o que a lei pode fazer, o nosso Brasil pode fazer, é fazer com que ele cumpra a pena aqui. Mas não pode interferir no julgamento, ele já está condenado. Em última instância. E não pode extraditá-lo também, porque ele nasceu cidadão brasileiro. Então, a única opção dele pagar por isso é ou ele ser preso pela Interpol num outro país aí que ele vai visitar,
ou a Itália pediu o cumprimento da pena aqui no Brasil, nessas condições, sob a lei de execução criminal penal brasileira. A Prefeitura de Campinas acabou de avisar que Dário Saad testou negativo para Covid nessa segunda-feira e retornou aí à agenda pública. Por que veio essa notícia? Veio essa notícia porque na semana passada houve uma reunião da Gencamp, né? Foi a Gencamp? Acho que foi a Gencamp. Bom, da Gencamp, vários prefeitos que estavam nessa reunião, depois, em seguida, testaram positivo para a Covid, dentre eles o prefeito de Hortolândia, e qual outro? O prefeito de Jaguariúna também, não foi? Jaguariúna? Não sei se foi o Gustavo Reis, mas enfim. E o Dário aí teve que fazer o teste e o bichinho tá bom, graças a Deus. Para de ficar saindo com esse povo. Para de sair. Para de sair. O Edson de Vinhedo está mandando um abraço para você. Ele faz uma pergunta bem particular aqui, depois no particular você responde para ele, tá bom? Tá. E é isso. Bom, gente, vamos para uma entrevista. Aliás, vamos para um intervalo agora, porque a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com o Henrique do Vale. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Em 2021, seu IPTU ajudou a salvar vidas. Ouve só. 40% de todo o valor arrecadado com o IPTU foi investido na vacinação, na contratação de profissionais de saúde e em leitos Covid. E você, mãe, saiba que dos 25 milhões de reais investidos no seu cartão Nutrir, metade veio do IPTU. Em 2022 não será diferente. Acesse campinas.sp.gov.br, veja as datas com descontos de até 6% e ajude na retomada da cidade. Prefeitura de Campinas. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RRB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandemulti.com e saiba como sintonizar. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E funcionários da campanha de Trump, liderados por Rudy Giuliani, que no caso foi o ex-prefeito de Nova York, supervisionaram os esforços em dezembro de 2020 para apresentar eleitores ilegítimos de 7 estados que Trump perdeu, segundo 3 fontes com conhecimento direto do esquema. As fontes disseram que membros da equipe de campanha do ex-presidente Donald Trump estavam muito mais envolvidos do que se sabia no plano, um princípio central do plano mais amplo para derrubar a vitória do presidente Joe Biden. Giuliani e seus aliados coordenaram o processo estado a estado. Um disse, inclusive, que houve várias ligações de planejamento entre funcionários de campanha e agentes do estado do Partido Republicano e que Giuliani participou de pelo menos uma ligação. A fonte também disse que a campanha de Trump alinhou apoiadores para preencher vagas de eleitores, garantiu salas de reunião em casas estaduais para os eleitores falsos se encontrarem e circulou rascunhos de certificados falsos que foram enviados aos arquivos nacionais. E o Comitê Seleto da Câmara, que investiga a insurreição do dia 6 de janeiro do ano passado, está pedindo à filha do ex-presidente Donald Trump, e então conselheira sênior da Casa Branca Ivanka Trump, que coopere voluntariamente com a sua investigação, um passo importante para o painel que se aproxima do círculo íntimo do ex-presidente. O comitê, inclusive, divulgou publicamente uma carta endereçada a ela buscando cooperação voluntária. Na carta, o comitê revelou novos detalhes sobre as acusações
declarações do ex-presidente nos dias que antecederam em 6 de janeiro. A carta incluía novos depoimentos sobre os esforços de Trump para pressionar o ex-vice-presidente Mike Pence a fazer a sua vontade na manhã do dia 6 de janeiro, bem como novas mensagens de texto do apresentador da Fox, Sean Hannity, após o ataque, textos que instavam a Casa Branca para fazer com que Trump parasse no caso de falar sobre a eleição ser roubada e para distanciar o ex-presidente de certas pessoas. Como o comitê já sabe, a Ivanka não falou no comício do dia 6 de janeiro e declarou publicamente naquele dia, às 3h15 da tarde, que qualquer violação de segurança ou desrespeito à nossa aplicação de lei era justamente inaceitável. A violência deve parar imediatamente, disse ela naquela ocasião. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. O Henrique já está por aí, pessoal, ou não? O Henrique já está aí? Mas ele estava lá em Nova York e já está aqui. Não, ele está lá por Skype, gente. Só quero comentar com você uma imagem que eu estou vendo aqui de Campinas, um motorista espancando um senhor porque ele estava alcoolizado dentro do ônibus. O motorista espancou o homem, jogou ele para fora do ônibus. Que absurdo isso, Zezé. Absurdo, estou chocado. Eu acho que. E quando foi isso, Edson? Aqui eu não tenho a data, só tenho as imagens. Eu estou chocado. E foi aqui em Campinas? Aqui em Campinas. O estado do rapaz ficou todo machucado. Tem que investigar isso aí, Zé. Tem que investigar. Eu só tenho as imagens, não tenho o texto. Horror. Absurdo. Absurdo as imagens que eu estou vendo aqui. Nossa, pelo amor de Deus. Que é isso? Absurdo. Gente, isso é. Que brutalidade é essa? Isso não é coisa de gente, não. Pelo amor de Deus. Nós estamos virando tudo animal. Não é possível. Bom, vamos então receber o Henrique, que disse aqui que está nos ouvindo, nos vendo, lá de Nova York, e fala com a gente agora por Skype. Henrique, faz tempo, hein, meu? Tudo bem com você? Faz tempo. Graças a Deus, tudo maravilha, tudo certinho. Eu acho que eu peguei até um Covid aqui algumas semanas atrás, viu? Mas, graças a Deus, não aconteceu absolutamente nada. Foi uma gripinha só, mas agora tá tudo certo. Vou te falar, viu? Tá todo mundo pegando por aqui. Isso daí, não sei se você ouviu aqui, o Senna deu uma entrada aqui para ver o estúdio, que nós estamos reformando o estúdio, de todas as rádios. Mas o estúdio mais bonito, como você já viu, é da RB. E o Senna veio aqui para ver, assim, porque ele acha que não... O Rodrigo Neves já deve ter falado, não está mostrando a beleza do estúdio. Aí o Senna veio aqui para arrumar. Aí a gente estava comentando sobre a Covid na Europa e muito provavelmente nos Estados Unidos também, que os cientistas estão olhando que, em função da Omicron, nós vamos acabar tendo aí um fim da pandemia e aí ficar a doença como uma doença endêmica. Porque pegou aí quase 70% da população da Europa, Estados Unidos também está caminhando para um número assim, mais as vacinas, então todo mundo já vai estar mais ou menos imunizado. Você tem ouvido falar disso aí, Henrique? Exatamente. Então, assim, tá virando uma coisa meio que comum, né? O fato é que a gente está vacinado, eu já tomei as 3 vacinas, então o que acontece? Pelo menos para mim, né? Aqui está todo mundo sendo obrigado a usar máscara. Então, estamos fazendo exatamente o que determina. Só que muita gente... Eu, no caso, não sei se foi Covid, porque o meu resultado foi negativo, né? Mas a gripe que eu tive foi super forte. Então, assim, eu não sei se eu tive uma influenza, sei lá, ou se foi o Covid. Eu só sei que para mim deu negativo. Mas o sintoma, até hoje, eu sinto um pouco. Eu vou andar um pouco, me sinto um pouco cansado e tal. E aí eu fui no médico, o médico disse que isso daí é uma questão de tempo
e que existe muitos vírus, né, circulando, que não é somente o Covid, mas outros, né, especialmente no inverno aqui nos Estados Unidos, então pode ser um resultado disso daí. Tá. Bom, o fato é que essa história do Covid está crescendo, né, essa variante, e o próprio presidente resolveu que vai agora mudar até a tática do uso da máscara. Geralmente a gente usa, eu uso, né, estava usando até agora, aquela máscara de pano e tal. E está dizendo que, na verdade, essa máscara de pano não funciona muito bem, não. Agora vai ter que ser essa N95. Todo mundo vai ter que usar essa N95. E o governo americano agora vai dar de graça essas máscaras para as pessoas e vai enviar também os testes de Covid para casa das pessoas. Então, quem quiser, é só entrar no site do governo e o governo vai distribuir gratuitamente para os americanos tanto as máscaras quanto os testes, né? Uhum. Que fartura, hein, Edson? Nós conversamos, Henrique, bom dia. O Edson. Bom dia, nós conversamos um tempo atrás e você já estava dizendo que nos Estados Unidos, principalmente aí em Nova York, onde você está, as pessoas, quem quiser se vacinar, procura aquelas tendas, eles não perguntam de onde é que você o que você está fazendo. Nada. Se você quiser vacinar, você vacina. É uma outra forma de encarar a pandemia também, não é, Henrique? Também, ou seja, qualquer pessoa que estiver saindo aí do Brasil, por exemplo, vem para cá, e de repente não foi vacinado, não teve a terceira dose da vacina aí no Brasil. A pessoa chega nessas tendas, são vários centros de vacinação aqui em Nova York, e aí o que acontece? Você não precisa mostrar de qual país você é, se você está legal, se você está ilegal, não interessa. Você lá mostra o seu nome e você toma a vacina na hora, independente de qualquer coisa, recebe o cartãozinho do governo, né, para você comprovar que você tomou a vacina. Então, assim, é uma medida que o governo está fazendo para que todo mundo seja vacinado. Mas, mesmo embora com essas atitudes do governo, existem aqueles que ainda se recusam a tomar a vacina. Acho que não vai precisar nem nada. A gente viu, inclusive, semana passada, o Djokovic na França, na Austrália, não pôde jogar o torneio porque ele não tomou a vacina. E já foi avisado, inclusive, que no próximo torneio no Aberto da França, se ele não aparecer lá vacinado, também não vai jogar. Então, assim, existe essa pressão, né, nas pessoas que não foram vacinadas aqui nos Estados Unidos também, e eu acredito que quando chegar em agosto, que será o Aberto dos Estados Unidos aqui, o governo vai pedir exatamente a mesma coisa, ou seja, você tem que ser vacinado para poder jogar. Isso é uma regra que a gente vê não somente no tênis, como também em qualquer outro esporte acontecendo por aqui, né? Aquelas pessoas que não forem vacinadas não pode praticar o esporte, não pode jogar profissionalmente nas ligas profissionais aqui e tudo mais. Agora, então, assim, essa luta que a gente está vendo no dia a dia e a gente, sinceramente, eu não sei se vai acabar isso, porque tem sempre aquela história do americano, não, é meu direito de escolher se eu vou tomar, se não vou tomar, enfim. Aqui também está cheio de gente assim, querendo tomar e gente querendo não tomar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Uns 4, 5 dias, vocês completaram um ano de governo Joe Biden, com 40% de aprovação. Tá bom? Não tá bom? Não está nada bom. Não está nada bom porque aquela história, o americano perdeu um pouco da confiança no próprio presidente, né? Então, o esforço que ele está fazendo imensamente, principalmente com a pandemia, tanto é que agora, na semana passada, ele conversou com o país, né, explicando essa nova política dos Estados Unidos em combater a variante Omicron, justamente dando de presente aos americanos esses testes, vão receber de graça em casa, as máscaras, aquela coisa toda, mas mesmo assim a inflação está muito alta por aqui, a previsão de aumento da gasolina é muito grande, especialmente agora com relação a essa pressão que a gente está tendo aí da Rússia com relação à Ucrânia, o tom que o presidente Biden está usando justamente para pressionar o governo russo a não invadir a Ucrânia, que inclusive a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, o fato é que a popularidade do presidente está longe de ser o que ele gostaria que fosse nesse presente momento. Logicamente, ele está sendo bombardeado com outros problemas, né, que isso acaba atrapalhando a vida dele,
Mas o fato é que, principalmente quando dói no bolso do americano, a popularidade do presidente acaba caindo. E hoje, na verdade, o problema maior que a gente tem por aqui é a pandemia e essa inflação, que a gente está vendo o preço das coisas nos supermercados crescerem tremendamente. A gente vai no supermercado, o americano também é muito mal acostumado, porque você vai lá e tem sempre tudo do bom, do melhor, com muita abundância, e de repente, quando ele vai no lugar e não tem o produto que ele quer, ele já reclama, né? Então existe esse fator também. Eu, como sou imigrante e vivo aqui há muito tempo e sei qual que é a realidade no Brasil e outros países na América do Sul, a gente entende que o americano fala, pô, não tem esse produto, tudo bem, substituir pelo outro, mas não, ele quer aquele lá, né? E não está acostumado a pagar um preço maior, como vem acontecendo. Então, isso agrava muito a popularidade do presidente. Bom, a questão da inflação, ela é uma questão mundial, na verdade, né, Henrique? Embora em alguns países, assim, o aumento da inflação decorre também de outras coisas, como é o caso aqui no Brasil, mas, de fato, você teve um aumento do preço de combustível, de energia, que, assim, acho que surpreendeu o mundo todo quando teve a retomada da economia, faltando comida, faltando peças, e aí não teve outro jeito, subiu mesmo, né? Acho que uma coisa que os americanos têm que perceber é que essa realidade da inflação, ela é uma realidade de todos agora. De todo aqui mundo, nesse mundial, momento. é mundial. É mundial. Mas eu falei, Zezé, o americano é muito mal acostumado, na minha opinião. Então, quer dizer, o americano, você ter feito uma pesquisa aqui, que o americano troca de carro todo ano. Todo ano. Eu não sabia disso, eu pensei que fosse a cada 3 anos. Não, é todo ano o americano troca de carro. Então, hoje, para o cara poder trocar de carro, ele vai pagar mais caro, porque o carro está mais caro. Então, quer dizer, aquele leasing que ele fazia por, sei lá, $400 por mês, está 700. E não tem carro para o cara poder comprar, ou alugar, ou fazer o leasing, o que for. Então, quer dizer, essas coisas parece bobagem, mas a gente que está acostumado com uma outra realidade, né? Fala, peraí, mas o cara não pode trocar de carro todo ano? Espera um pouquinho, não tem problema nenhum, né? Então, assim, eu vejo essas coisas que acontecem pela abundância que a gente tem das coisas aqui, das pessoas botarem um pouquinho o pé no chão. Eu falei, peraí, a gente está passando por um processo, não é um processo que é somente aqui nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, vamos ter um pouquinho de paciência, né? Vamos dar uma trégua, inclusive aí o governo está procurando fazer o melhor que pode, porque, como você falou, não é somente um problema aqui, é um problema mundial. Então vamos ter um pouquinho de paciência, né? E ver. O fato é que, entre nós aqui, durante a pandemia, nós vimos os bilionários aqui nos Estados Unidos se tornarem mais bilionários ainda, né? Então, assim, teve muita gente durante a pandemia que ganhou muito dinheiro. Sem dúvida. Mas a classe, né, a classe que precisa aí e tal, trabalhar e tal, não teve, não aconteceu isso. Mas, enfim, eu acredito que pelo menos daqui uns 6 meses a gente comece a voltar um pouquinho, as coisas melhorar um pouquinho, desde que a gente não venha com outro turbilhão aí pela frente, né? O Henrique, às vezes ela vai entrar ela quer conversar com você a respeito dessa questão da Ucrânia que você levantou, mas antes disso, eu tenho mais uma pergunta a respeito do presidente Biden a fazer para você. O presidente Biden me parece pouco afeito a entrevistas, né? Ele tem medo, ele não gosta dos jornalistas, o Henrique? Bom, ele é uma pessoa que não tem aquela, como é que eu posso dizer? Muito ele não traquejo. É um cara super eloquente como era o Obama. Ele, de uma certa forma, é um cara político, mas ele nunca foi um cara assim de abordar a imprensa, né? Ele aborda a imprensa quando as coisas estão bem. Quando as coisas não estão bem, ele se atrapalha um pouco na hora de falar. Então, hoje, a principal crítica em cima do presidente é justamente qual que seria a questão que ele vai tomar com relação à Rússia, né? Lembrando que, na saída do Afeganistão, foi uma nós vimos tragédia. o maior papelão do mundo. Foi. Ele resolver tirar as tropas militares do Afeganistão antes dos civis. Então, isso causou uma mancha muito grande no governo do Biden. Então, toda vez que ele se vê
com as costas na parede, numa questão como a gente está vendo agora, ele se sente um pouco encurralado, vamos dizer assim. Então a gente sente esse tom das suas entrevistas quando acontece esse tipo de coisa. Quando a coisa está indo muito bem, é tudo alegria, tudo certo, é fácil de lidar com a mídia. Mas hoje a coisa está meio complicada, também pelo fato dele ter uma série de programas que não estão sendo aprovados, né? Programas que, na verdade, durante a sua campanha, ele vendeu para o público americano e até agora a coisa não aconteceu. Então, quer dizer, são coisas que ele planejou, que o americano votou nele, esperando que isso fosse acontecer, mas as pessoas que ele estava contando que fosse apoiá-lo nessa época já não está acontecendo. Então, quer dizer, ele está realmente contra a parede agora. Por isso que existe essa baixa popularidade do presidente. Eu acho que toda vez que ele vai dar uma entrevista, é a impressão que eu tenho, volta esse assunto do Afeganistão, né? Voltam os erros dele cometidos. Exatamente. E ele ainda não sabe como lidar com esses assuntos, ele não tem resposta para isso, né? A equipe dele tinha que pegar e dar uma resposta que ele desse sempre essa resposta, diabo. Mas quando você tem um ataque de drones como aquele, ele disse que matou um militar e mata 11 crianças, aí não tem explicação, né, Henrique? Aí complica. Mas aquela história, né? Eu vejo da seguinte forma: qualquer militar sabe que quando acontece esse tipo de coisa, nunca tem a chance zero de não ter uma fatalidade. Infelizmente é assim que funciona, né? Mas, enfim, o que a gente pode fazer nessa história? Tem que fazer, mas existe sempre aquela questão de acontecer uma eventualidade numa operação militar, né? Então, assim, fica difícil também para ele, quando jornalistas perguntam essas coisas para ele, porque é uma coisa que, como é uma ação militar, nunca é 100% seguro. A gente sabe que existe um risco de acontecer alguma coisa. Então, às vezes, eu acho que a mídia também aqui acaba trazendo coisas que lá atrás, nos anos anteriores, a gente não via esse tipo de coisa, a preocupação disso. Agora não, agora tudo tem que ser, sabe, politicamente correto, aquela coisa toda. Eu acho que não é bem por aí. Bom, Henrique, vamos lá para o assunto da Ucrânia. O que o povo americano está dizendo? Isso que, assim, eu queria muito saber. O povo americano realmente está muito ansioso por isso, porque a gente acabou de sair de uma guerra, de um fracasso do Afeganistão. E, com certeza, o americano não quer que os Estados Unidos se metam em qualquer outro tipo de guerra. Segundo, havendo a invasão da Rússia na Ucrânia, com certeza o preço do petróleo vai disparar lá para cima. E a inflação, logicamente, vai ser afetada por causa disso também. E isso é o principal medo do americano. Ele não quer pagar mais caro, ele não quer que os Estados Unidos gaste mais dinheiro em guerra, ele não quer isso. Então, é justamente a questão principal que a gente sente aqui nas pessoas, é justamente isso. Mas é aquela história, né? Os Estados Unidos faz parte da OTAN, existe a necessidade de brecar a Rússia com relação à invasão na Ucrânia. Isso a gente vai ver consequências péssimas para todo mundo, e é justamente isso que a gente está sentindo. Tanto é que hoje o presidente Biden já anunciou que os funcionários das embaixadas, né, da embaixada em Kiev, na capital, que é a capital da Ucrânia, já estão autorizados a deixar o país. Inclusive, já avisou as pessoas que vivem na Ucrânia para deixar o país também, ou de avião, ou de qualquer outra forma de transporte, para não acontecer exatamente o que aconteceu no Afeganistão, onde as pessoas que viviam lá não conseguiam sair do país por causa da guerra. Então, assim, ele está tomando todas as providências para proteger o americano que vive lá, né? Para que não aconteça justamente o que aconteceu anteriormente. Mas a gente está sentindo que aquele diálogo diplomático que ele sempre foi acostumado
durante os anos que ele foi vice-presidente do Obama, pelo período que ele já passou no Senado, ele foi sempre muito diplomata e sempre, durante a sua campanha, disse que ele se vanglorizava o fato de ele ter essa capacidade de conversar com as pessoas e tratar de uma forma diplomática muito melhor do que qualquer outra pessoa. Ele agora está tentando fazer a mesma coisa, né? Mas a gente está sentindo essa pressão, né, que agora a Rússia está fazendo, e o presidente Biden está procurando, na verdade, não cometer os mesmos erros que aconteceu anteriormente no Afeganistão. Vixe, mas vai ser difícil, hein? Porque isso a Rússia sabe, né? Que o presidente norte-americano está sob fogo cruzado dos próprios norte-americanos que não querem uma guerra. Então, eu acho... Assim, hoje eu acho que o que está segurando a Rússia mesmo, ainda, né? Ali na fronteira, ter garantido que não fosse invadida a Ucrânia, é o lance das sanções econômicas e o fato de você ter uma Europa também ali falando, nós vamos te criar problema, apesar dos muitos problemas que vocês podem criar para a gente, isso em fornecimento de energia e tudo mais, né, Henrique? Exatamente. A questão que o Biden disse nesse último final de semana é que se uma tropa entrar e agir de uma forma agressiva, as sanções vão começar imediatamente, né? E é justamente por isso que hoje de manhã cedo ele já pediu, inclusive, para que os funcionários da Embaixada Americana, não somente da Embaixada Americana, mas do Reino Unido, da Austrália, eles já estão aí sendo anunciados para sair do país. Então, quando chega num ponto desse, e quando a gente vê que a diplomacia não está mais funcionando, é muito claro que alguma coisa iminente está para acontecer, né? Então, assim, a gente está vendo, inclusive, que material bélico já foi enviado para a Ucrânia, material bélico americano já foi enviado para lá. Sim. A gente está vendo a movimentação de outros países que fazem parte da OTAN se movimentando na região para dar apoio à Ucrânia. Mas mesmo assim, os russos continuam na fronteira e não estão, assim, ao que a gente está sentindo, o que a gente está vendo pela mídia, todas as networks que estão, na verdade, cobrindo isso, não estão vendo nenhuma preocupação dos russos de falarem, peraí, vai vir coisa pesada para a gente, vamos tirar o pé. Não, eu acho que o que a gente está acompanhando por aqui vai ser uma coisa que nesses próximos dias alguma coisa vai ter que acontecer. E isso tudo... né? Eu acho que é legal a gente contar aí para o ouvinte que não sabe como isso começou por causa de uma manifestação da Ucrânia querendo integrar a OTAN e sendo aceito isso daí. E a Rússia disse que era inaceitável que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e determinou para a OTAN que não aceitasse e jamais convidasse. É isso, né, Henrique, basicamente? Exatamente. Não, e a OTAN, lembrando que a OTAN é um conglomerado de países que foi criado justamente para evitar esse crescimento no território da Rússia. E lembrando que o número de países participantes da OTAN vem crescendo. Então, o que acontece? A OTAN, a Rússia... se sente ameaçada. Não é somente com a Ucrânia o problema também com a OTAN, porque a Rússia quer que a OTAN deixe de monitorar essa parte do continente, dessa parte da região da Rússia, de forma com que sirva como um policial, vamos dizer assim, né? Nessa região, porque a Rússia tem sempre esse objetivo de expandir o seu território ali. Então, a OTAN é uma pedra no sapato da Rússia também, né? Então, é aquela história. É complicado. Ô, Henrique, e o Vladimir Putin me parece também pouco disposto a conversar como conversavam os outros líderes russos, né? Mas o Putin nunca foi de conversar muito, né? Há quantos anos que o Putin está... há quantos anos o Putin está lá? 20?
Quer dizer, eu nunca vi isso, gente. São muitos anos. É uma democracia. Ele não gosta muito de conversar, não, viu, Zezé? Não gosta. Eu vou te falar uma coisa, Zezé. Eu conheço algumas pessoas que vivem em Nova York, que são russos. Sabe um presidente, uma pessoa que é odiado? Imagino. É impressionante as pessoas que eu conheço, que são russos, que vivem aqui, acha o presidente Putin o cara mais sem caráter, sem nada. Então, assim, é uma pessoa totalmente odiada no país. Totalmente odiada. Que coisa, não, Henrique? E o cara se mantém lá. É lógico que o que eles chamam de eleição é uma eleição tudo muito viciado, né? Inclusive, acho que agora nenhum doido aí se apresenta mais para ser oposição, porque o veneno que eles usam, a coisa é séria, né? Exatamente. E são pessoas que eu conversei que viveram na Rússia durante muitos anos e resolveram imigrar para cá. Então, me passaram assim fatos reais de como é viver na Rússia sob a tutela do Putin. Então, assim, não é um negócio assim, não, é um esquema totalmente autoritário, é a vontade dele, não existe diálogo, é uma coisa extremamente complicada lidar com ele. Né? Então, é um trabalho muito difícil para os diplomatas que têm que lidar com ele, né? É complicado. Bom, Henrique, meu querido, muito obrigada pela sua participação aqui no Bastidores hoje. Você sempre acrescenta muito ao programa. E eu tô aqui olhando para você e pensando, não, a neve tá comendo feio lá, mas agora o verão tá pertinho, hein? Zezé, eu gostaria que essa última frase que você falou aí, que o verão tá pertinho, fosse verdade. Porque a coisa vai demorar muito tempo. Semana passada nós tivemos menos 16 graus, tá? Menos 16 graus. E a Flórida, que a gente vai para a Flórida na esperança de pegar um solzinho, aquela coisa toda, a Flórida está congelando. As pessoas que vivem no estado hoje levantaram com 8 graus Celsius. Aqui não existe isso, 8 graus Celsius. As pessoas não têm casaco para esse frio, né, no estado. E a gente vai continuar vendo, assim, esse tempo frio durante essa semana em Nova York. E vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver o que você acabou de falar desse verão, viu? Se Deus quiser, eu gostaria que você tivesse completamente correta, porque eu não aguento mais. Só para causar inveja em você, começou o Campeonato Paulista ontem, o Palmeiras foi jogar em Novo Horizonte, lá estava 38 graus na sombra. Nossa, neve, frio, gelo, do jeito que eu não gosto. Meu negócio é andar de sandália havaiana, camiseta e shorts. Sempre, esse é o meu esquema. Olha, um beijão pra você, boa semana e muito obrigada, viu, Henrique? Valeu, um beijo pra vocês aí. Qualquer coisa que acontecer por aqui, a gente já entra de volta no ar, trazendo as últimas informações pra vocês. Obrigada, beijo. Abraço. Bom, gente, olha, aqui no YouTube eu tenho o Marcos Oliveira que pergunta se eu já me arrependi de ter votado no Dr. Bozo. Eu não votei no Dr. Bozo, você sabe disso, porque eu digo isso aqui. Eu me vi tão sem saída que eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que foi anular o voto. Fiquei muito triste de anular o voto. Minha esposa Marlê tem falado muito disso, ultimamente. Ai, eu fiquei triste mesmo, mas... Não consegui. Ô Edson, tem mais participação aí? Tem mais uma aqui, olha, deixa eu só falar para você, só achar aqui que ela estava meio perdida. Aqui, o Roger do Jardim do Lago diz o seguinte: vacinar ou não é direito de cada um. No entanto, os não vacinados precisam ter consciência das consequências. O mundo está se dividindo e não vacinados não serão bem-vindos em diversos lugares e situações, como ocorreu com o tenista número 1, que a gente já citou aqui, o Novak Djokovic. Gente, um abração para todo mundo e a gente volta amanhã com Bastidores do Poder. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes.
Serena Campinas é o loteamento de alto